Convidamos o vereador Renan Sokol para falar sobre o seu posicionamento referente a tantas demandas que têm surgido na Câmara de Vereador e que têm impacto direto na vida de cada munícipe. Acompanhe. Nós recebemos aqui no estúdio da TV Erechim a convite o Renan Sokol, vereador. E a gente vai falar um pouquinho sobre vários assuntos que são importantes para você que utiliza a nossa cidade, para você que trabalha, para você que circula pelas ruas de Erechim, assuntos do seu interesse. Vereador, os parklets, enfim, foram aprovados. E aonde serão instalados? Boa noite, Sandra. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Na sessão de ontem, a gente teve a felicidade de aprovar esse projeto, que é de minha autoria, juntamente com a presidente da Câmara, a vereadora Ana de Oliveira. E agora o projeto ele vai para a sanção do nosso prefeito, que a gente já obteve uma manifestação favorável com relação ao projeto. E nos próximos dias, provavelmente, ele vai estar sendo promulgado. A partir do momento da publicação dele, as pessoas que tiverem interesse em viabilizar a instalação de um parklet na sua, vamos dizer assim, nas suas intermediações de estabelecimentos comerciais, enfim, entidades, eles vão poder entrar em contato junto à prefeitura, apresentar projeto e providenciar a instalação desses parklets, que, claro, vai ter que seguir todo um regramento específico para que não haja questões incompatíveis com a questão urbanística e também com a questão do aspecto da mobilidade urbana, né, com o trânsito. Sim. E tal. Então, eles vão ter que seguir determinados padrões, mas vão poder ser instalados, vai ser um por cada via, por cada quadra, no caso. E eu acho que isso é uma situação que vai trazer um embelezamento para a nossa cidade, porque é uma iniciativa que a gente vê ali na frente do Plaza Imigrante, que ficou bacana, que ela é utilizada, e a gente espera que tenhamos vários outros pela cidade espalhados. Quem viaja para Gramado, para Porto Alegre e outras cidades, consegue contemplar a beleza e também a facilidade, é um espaço a mais de convivência que as pessoas vão ter, e a gente torce para que esse projeto ele de fato dê certo no sentido de que as pessoas se engajem nessa ideia e possam disponibilizar ao longo do nosso município diversos parklets para que as pessoas possam passar o seu tempo nos finais de semana, nos seus períodos vagos, em espaços de convivência mais adequados. Esses parklets que serão instalados pela cidade, com certeza vão embelezar a cidade, mas por outro lado eles também tiram uma vaga de estacionamento. Foi realizado um estudo técnico para ver quanto isso impacta no estacionamento? Olha, na realidade a gente buscou fazer o projeto da melhor maneira possível, justamente para também não onerar a empresa que atualmente ela explora o serviço. Sim. De estacionamento. E também a gente levou em consideração que grande parte da cidade ela não está sob a tutela do estacionamento rotativo. Inclusive, ruas centrais, a gente verifica de grande fluxo que elas não estão contempladas pelo estacionamento rotativo. Então, o impacto financeiro, se houver, ele vai ser muito pequeno, até porque, como eu referi, é apenas uma vaga por quadra. Então, isso vai fazer com que dentro de uma quadra, no máximo uma ou duas vagas sejam sacrificadas para a instalação de um destes espaços. E, claro, a própria empresa ela pode, eventualmente, vir a requisitar novas vagas em outras ruas que não estão sendo exploradas. Por exemplo, aqui na Pedro Álvares Cabral, que é uma rua de grande fluxo, a gente verifica como ficou bacana e como ficou útil para a população, de um lado da via termos o estacionamento rotativo e da outra não termos o estacionamento rotativo, e o impacto urbanístico não foi sequer sentido, porque as pessoas realmente elas aprovaram essa medida, e tenho certeza que em regiões mais centrais, se for o caso, podem ser tomadas medidas nesse sentido, justamente para não prejudicar a empresa. Correto. Outra boa notícia é o aeroporto. Temos expectativa de melhorias lá através de uma emenda parlamentar. Exatamente. O nosso senador Luiz Carlos Reis, ele nos oficiou na semana passada, informando que está destinando uma emenda parlamentar no valor de R$400 mil. É um processo que começou lá atrás, eu tenho que dividir os méritos com a nossa querida componente dos progressistas, a Marinês Ronsoni, que ela também nos auxiliou nessa demanda, ela que deu o start inicial ainda em 2019 junto ao senador, e ele conseguiu agora no ano de 2021 disponibilizar essa verba, que vai servir para aquisição de equipamentos que confiram maior segurança para o nosso aeroporto. E aí, fazendo um link com aquelas notícias que de algum tempo já vem
sendo veiculadas aqui na nossa região de que a Azul pode retomar voos comerciais, certamente vai ser muito útil para que essa empresa possa estar disponibilizando linhas aéreas para outras regiões, né, linhas aéreas comerciais, e a gente torce muito para que isso aconteça o mais breve possível. Seria um desenvolvimento bastante grande para a nossa região e uma certeza. Facilidade, porque às vezes tu precisa se deslocar a Porto Alegre, tem toda essa dificuldade porque não tem... Não, com certeza, e a gente sabe que a estrada hoje em dia está cada vez mais difícil e cada vez mais desgastante, mais perigosa, e essa opção ela certamente vai ajudar muitas pessoas. Central de intérprete de Libras, já é uma necessidade? Olha, esse requerimento que a gente apresentou aqui na sessão de ontem na nossa Câmara de Vereadores é justamente por essa necessidade que a gente tem que ter e a gente precisa avançar nesse assunto. Hoje na Câmara de Vereadores a gente tem uma intérprete de Libras em todas as sessões, eu acho que isso é importante, é uma coisa que demonstra e também serve como exemplo. E a gente acha que a criação dessa central municipal pode, de fato, contribuir muito com o nosso município, porque é uma demanda que a gente verifica aumentar a cada dia mais. Vereador, um assunto bastante delicado e que tem diversas opiniões é a questão do transporte urbano. Sim. O prefeito Polis ele tem tentado de todas as formas resolver essa situação para que não tenha traumas nem de um lado nem de outro, mas é uma questão financeira e envolve muitas pessoas. Qual é o seu posicionamento, visto que o prefeito apresentou nessa manhã a vocês todo esse cronograma? Sim, é um ponto importante que tu tocaste, porque a questão do transporte coletivo é uma demanda que indireta ou diretamente atinge a toda a população. Verdade. Porque as empresas têm seus colaboradores que demandam desse tipo de transporte. Existe o lado dos usuários também, que dependem desse serviço, muitas pessoas. E é um problema que a empresa também tem enfrentado, porque como todo mundo sabe, está cada vez mais alto o combustível, as passagens de ônibus elas não aumentam o crescimento das despesas que as empresas têm, diversas isenções, gratuidades para usuários do transporte coletivo e também outros modais de transporte que surgiram nos últimos anos, né? E a empresa de transportes Gaurama, ela há alguns anos vem questionando, inclusive na Justiça, a Prefeitura Municipal, para que seja feito o reequilíbrio financeiro, né? Justamente por conta desse não aumento da passagem conforme aumentou os gastos e as despesas de manutenção da empresa. Então, na manhã de hoje, o prefeito municipal, juntamente com a sua equipe técnica da Secretaria de Administração e também da Procuradoria Jurídica, nos apresentou um projeto que vai passar pela Câmara em sessão extraordinária nesta quinta-feira pela manhã, o qual ele, na verdade, é promulgar um acordo que a Prefeitura firmou junto à empresa de transportes Gaurama e que foi também assistido pelo Ministério Público e Tribunal de Contas, que participaram dessas rodadas de negociações, porque não foi somente numa tentativa de conciliação que a questão se exauriu. E, através dele, a empresa vai estar abrindo mão de recursos que ela está tentando viabilizar através de diversas demandas, pelo que nos foi passado pela Procuradoria. Sim. E a Prefeitura irá pagar um determinado valor para que a empresa possa retomar suas atividades, pagar alguns fornecedores, alguns débitos que estavam sendo vencidos e também cumprir com a sua folha de pagamentos e assim manter os serviços tal qual vinha sendo feito. Eu acho que o mais importante dessa reunião que nós tivemos hoje com o prefeito é que ele se comprometeu em, até o final do ano, a gente discutir de forma efetiva a situação do transporte coletivo. Não somente com uma questão paliativa, como agora se chegou através desse acordo, que vai ser importante porque, de fato, vai resolver, pelo menos provisoriamente, a situação do transporte coletivo, mas para solucionar todas essas questões das isenções. Quem sabe, foi uma sugestão que eu dei para ele também, que como o perímetro urbano se expandiu muito nos últimos anos, talvez seja de se criar novas linhas e fazer uma nova licitação para que uma nova empresa possa explorar essas novas linhas. Talvez seja uma solução também, ou pelo menos alguma coisa que auxilie, né, na solução dessa questão. Então, a gente saiu bastante satisfeito dessa reunião porque ficamos com o compromisso do Poder Executivo de, num espaço de tempo bastante breve, retomarmos essa discussão para tentar, de forma, de fato, no caso, Sim. resolver essa situação e não apenas com uma medida paliativa.
Pois é, surgiu aí nessa história toda vários questionamentos de algumas pessoas aí da nossa cidade, discordando da prefeitura repassar um valor para uma empresa privada. Isso não vai abrir um precedente para outras de repente? Sim, e, inclusive eu fui muito questionado, muitos amigos, conhecidos e pessoas também que vêm até nós, e é nosso dever também prestar esse esclarecimento, nos questionaram a respeito disso, porque até da forma como a questão foi veiculada a partir de ontem, ficou parecendo que se tratava de um subsídio. E na verdade, como a Procuradoria foi muito feliz em nos explicar na reunião, são diversas ações anteriores da empresa contra a prefeitura em que pediam um reequilíbrio e se pedia que esse reequilíbrio fosse, claro, ao longo desse tempo, sido compensado pela prefeitura através do repasse de valores. Então, para a empresa abrir mão de diversos valores que poderia vir a receber nessas ações e que a gente, conhecendo essa parte jurídica, sabe que seriam procedentes, a prefeitura chegou a um termo em comum com a empresa e, através desse acordo, vai se repassar um valor e essas ações elas vão ser retiradas. Porque cedo ou tarde esses valores seriam pagos. E aí talvez não por essa gestão, talvez não pela próxima, mas em algum momento os valores seriam pagos, né? E talvez a própria empresa nem existisse mais quando esses valores fossem disponibilizados pela Justiça. Então eu acho que se chegou num termo bastante interessante para ambas as partes, não é um repasse de valores, vamos dizer assim, a grosso modo, que se está dando dinheiro, se transferindo recursos para a empresa, e sim é fruto de um acordo que se chegou em diversas demandas que se teve da empresa com a prefeitura e a gente acredita que essa situação até o final do ano vai estar resolvida em definitivo, até porque uma das reclamações que a própria empresa tem é que a licitação de 2018 ela ficou bastante penosa para a empresa. Então, até algumas cláusulas desse atual contrato podem vir a ser rediscutidas, mas, claro, através de um amplo debate, não somente do Poder Executivo, empresa e vereadores, mas sim de diversas entidades. Pois é, a gente está aí nessa situação, nessa pandemia já há um bom tempo, e isso fez com que muitas empresas tivessem perda de receita. É o caso do transporte urbano. Resolver esse problema agora, de imediato, e a pandemia continuando, a escassez de passageiros, esse abre e fecha aí que a gente já está até cansado. Exatamente. Não vai só, de repente, mascarar uma situação que vai dar problema depois lá na frente? Foi justamente isso. Essa foi uma questão que eu acho que praticamente todos os vereadores que participaram hoje da reunião com o prefeito fizeram ao nosso Poder Executivo, porque todo mundo sabe que a situação, a pandemia, ela não tem data para acabar. Ela teve um período em que ela começou, porém a gente não sabe até quando que ela vai se estender. E por isso que a gente foi enfático em cobrar que essa medida que vai passar pela Câmara agora na quinta-feira seja um paliativo, mas que a solução definitiva seja discutida no mais breve possível, justamente para que daqui a 6, 12 meses a gente não precise ter que votar um novo projeto para discutir repasses de valores devidos ou não para a empresa X ou Y que é detentora da concessão de algum serviço público. A ideia é justamente, ao longo dos próximos meses, trazer essa discussão, fazer um amplo debate para que a situação seja resolvida sem que medidas paliativas sejam tomadas. Vereador, obrigado por participar mais uma vez aqui do Jornal da TV Erechim, trazendo informações, mostrando um pouquinho do trabalho que está sendo realizado, embora às vezes as pessoas não enxergam tanta coisa, mas elas têm acontecido, com certeza. Apesar da pandemia que proíbe fazer muita coisa, mas tudo funciona e tudo às vezes demora um pouquinho, mas sai. Claro, com certeza. A gente sabe que no poder público as coisas nem sempre andam com a velocidade que a gente gostaria, mas o importante é a gente continuar trabalhando de forma árdua, com muita seriedade, coerência e também muita seriedade para que a gente possa disponibilizar para a população o melhor serviço. Então, muito obrigado à TV Erechim, Sandra, estamos sempre à disposição.